Queria agradecer a vossa presença, tenho aqui o fim de semana, queria dirigir esta palestra. Gostava de falar, antes de passar a palavra ao orador convidado, que é o Xavier Vasco, gostava de falar da Concept, aqui da Escola Oficina, e depois uma breve apresentação ao orador. A Concept, Comunidade Cética Portuguesa, é a organização que está por trás deste evento, que faz anualmente, que são as conferências do solstício. Normalmente temos um orador convidado que vai falar sobre um determinado tema. Para este ano escolhemos a maçonaria para ser falada e tivemos uma novidade, que para além da palestra, tivemos, alguns de vocês já estiveram presentes, fizemos a visita ao Museu Maçónico no Palácio, na Rua do Grêmio Lusitano. A comunidade cética portuguesa, alguns também já sei que, para além dos que nos seguem habitualmente, vejo aqui pessoas novas, mas que conhecem o movimento cético, falaram quando chegamos da SECO. A SECO era a anterior organização que havia, Céticos de Portugal, que entretanto não teve continuidade. Nós, antes de nos organizarmos, falámos com eles, sabíamos já da sua existência. Dissemos também que queríamos organizar um movimento semelhante, qual é que seria a melhor maneira, se nos coordenávamos com eles, fazíamos uma coisa nova, portanto, mostrámos-nos disponíveis para colaborar, dissemos que não podia organizar uma coisa nova, então foi daí que surgiu a comunidade cética portuguesa. Isto tem uma grande história por trás também, que nós, ao ler algumas notícias, nós somos um conjunto de jovens que aqui estão, ao lermos algumas notícias nos meios de comunicação, não concordávamos muito com a maneira como isto estava explicado, achávamos que podíamos explicar melhor, às vezes entrávamos em contato com os jornalistas. Estou a falar maioritariamente de notícias de ciência, que é a nossa área. E começámos a ver que havia um grupo de pessoas mobilizadas dispostas a corrigir eventuais erros que surgiam nas notícias. E começámos a ver que éramos sempre os mesmos e começámos a organizar. E começámos a ver que, para além do interesse pela ciência, pela divulgação de ciência, havia também um interesse pelo movimento cético, que já sabemos, nós seguimos a nível internacional. E até que chegámos a uma altura e pensámos, espera aí, mas não existe nada disto em Portugal. Então decidimos então criar a associação, foi quando descobrimos a SECO, falámos com eles, podem fazer uma coisa idêntica, juntar-se a nós, fazer uma coisa diferente, que estava também bem parado. Pronto. E então surgiu o conceito. Nós temos algumas iniciativas ao longo do ano. Temos tertúlias mensais, que decorrem um mês em Lisboa, outro mês no Porto, que é onde estamos maioritariamente localizados. Em Lisboa são realizados aqui na Voz do Operário, no Café Vox, portanto é aqui perto. No próximo mês, como estamos a fazer agora em Lisboa, no próximo mês vai ser no Porto. No outro a seguir, em fevereiro, já estamos novamente em Lisboa. Temos também a ConceptCon, que é a nossa convenção anual. Este ano foi dedicado ao negacionismo, porque nós achamos que também é importante, não só pelos temas que foram tratados, mas também para fazer um bocadinho de distinção entre negacionismo e ceticismo. O negacionismo é negar afirmações, negar evidências, negar as coisas à partida. Ceticismo não. E às vezes há uma confusão relativamente a isto. Ceticismo é, perante uma afirmação, procurar evidências que suportem essa afirmação. Basicamente é procura de provas. Também isto está um bocadinho ligado à nossa área profissional. Nós não somos todos de ciências. Há pessoal das humanidades, temos uma colega nossa que é de história, temos também pessoal da informática, etc. Mas isto nos une a procura de evidências que suportem as afirmações que são feitas. É um bocado o papel dos investigadores no geral, não só dos cientistas, mas também dos historiadores, etc. E então é isso um bocadinho do ceticismo. Muito simplificado, claro. O negacionismo, nesta convenção anual que decorreu este ano, há poucos meses, foi o mês passado, salvo eu, falámos do negacionismo das alterações climáticas, portanto, temos um colega nosso dessa área a falar, a tentar desmontar isso, que é o que a gente faz de debunking também de certas afirmações, de certas teorias da conspiração, porque o que nós queremos é esclarecer, como me referi há bocado, não só relativamente a notícias de ciência, mas a vários assuntos da sociedade. E um bocadinho é por aí que a gente entra com o sistema da maçonaria. Existe muita polémica à volta e nós queremos saber o que é que isto da maçonaria afinal. São os malfeitores, são pessoas com boas intenções. O que é que são? O que é a maçonaria? Para que é que serve? E é isso o título que o Xavier propôs trazer para esta palestra. Já falei um bocadinho da Concept, agora vou falar que o edifício onde nós estamos, que é a Escola Oficina. Depois, se tiver alguma dúvida, se deixar alguma coisa aberta, deixem muita coisa aberta, depois podem perguntar no final. Sobre aqui a Escola Oficina. Como devem ter reparado ao entrar, viram um avental lá atrás, viram que foi cá a Casa de Banho e o Triângulo, algumas associações da maçonaria. Não é por acaso, é porque esta instituição, eles chamam isto de uma instituição paramaçónica.
Ou seja, foi criada por maçons para reverter para a sociedade. Uma escola-oficina. O que é que isto quer dizer? Uma escola onde se ensinava a ler, a escrever, a fazer contas, mas também uma atividade prática. Por exemplo, marcenaria. Quem é que era o público-alvo para esta escola? Eram as crianças aqui do bairro da Graça. E estamos a falar, atenção, no início do século XX. Para as crianças pobres do bairro da Graça, que na altura não havia o Estado Social como conhecemos hoje, não havia a educação gratuita. Então este conjunto de maçons, filantropos, decidiram criar uma escola. Na realidade começou por ser uma creche, que não funcionou em termos financeiros, portanto não teve continuação, isto no final do século XIX ainda. Então no início do século XX decidiram mudar o rumo, em vez de uma creche, vamos criar uma escola, foi isso que eles pensaram. Uma escola-oficina, não só para essas crianças poderem ler, aprender a ler, escrever e fazer contas, mas também com uma atividade prática que pudessem depois exercer a nível profissional para sair da pobreza. Era esse o objetivo. Isto em modelo teórico. Mas na prática o que acontecia é que isto não era assim tão bonito, porque os pais não queriam que os filhos continuassem, achavam que bastava só saber ler e escrever. A atividade prática, eles precisavam que os filhos trabalhassem, porque eram pessoas próprias para outras coisas. Mas pronto, a verdade é que, em alguns casos, isto foi para a frente, teve sucesso e alguns alunos depois prosseguiram os estudos. E isto é uma matéria que está a ser estudada. Portanto, isto aqui um bocadinho, uma breve referência à escola-oficina e às suas funções. O edifício estava degradado, foi feito obras há pouco tempo. A parte de cima já está toda reparada, a parte de baixo ainda está em obras. Vamos lá ver que finalidade é que vai ser dada à parte de baixo. Aqui recebemos este convite, a Conceito recebeu este convite para fazer aqui uma palestra. Estão abertos, a escola-oficina está aberta, para fazer aqui eventos. E foi por isso que fomos convidados. A escola-oficina e a Sociedade Promotora de Escolas, porque a Associação e a Sociedade Promotora de Escolas sempre podem ver lá fora, na entrada da Sociedade Promotora de Escolas, Escola-Oficina número 1. Posto isto, já falei da Concept, já falei da Escola-Oficina, apresentar aqui o orador, que é o mais importante visto que nos faz aqui, isto que nos une aqui a todos hoje. Portanto, o Xavier de Basco tem 50 anos. Nasceu e viveu em Lisboa, é informático, trabalha como consultor de pré-venda numa multinacional editora de software de gestão. Já fez várias palestras sobre este tema, foi por isso também que decidi convidar e assisti uma palestra dele, não presencialmente, mas pela internet, que ficou gravada e ficou disponibilizada, como a nossa vai ficar, em que ele fez uma palestra para a Associação Humanista, que realiza também encontros periódicos, já fui a uma ou duas também sessões deles, mas maioritariamente acompanho pela internet. Pronto, e foi aí que tive conhecimento. O Xavier tinha feito uma apresentação sobre este tema, achei interessante a maneira como ele apresentou as suas ideias e pensei, aqui está uma pessoa que é da maçonaria e que é melhor do que ele para vir aqui falar e explanar as suas ideias. Nesta palestra então vai falar, como já referi, sobre a maçonaria e a sua história, qual o panorama atual da sua atividade, bem como todos os mitos associados. Como eu já referi, também é isso que nos interessa, é fazer um bocado de bem e desmontar os mitos à volta de certos temas. O Xavier foi iniciado em 1997, tem mantido a sua atividade constante na loja que pertence e que já pertenceu. E pronto, é isso. Acho que é um orador que vai falar com conhecimento de causa e posto isto eu vou-me calar e vou dar a palavra então ao nosso orador. Força, Xavier. Boa tarde. Eu quero, em primeiro lugar, começar por agradecer à Concept ter-me convidado, conforme o João acabou de dizer. Eu já tive a oportunidade de fazer 2 ou 3 apresentações públicas sobre a maçonaria. Em resposta à pergunta dele, quem é melhor do que isso, eu que faço, ele disse, bem, o Sábio Xavier, maçom, quem é melhor do que ele, há dezenas de gajos melhor do que ele. Mas, eu posso dar um dado de nomes. Não é garantido que em período de Natal eles pudessem ir. Outros, se calhar, também não assumem publicamente a sua filiação maçónica, coisa que eu faço com grande à vontade.
vontade, e outros, provavelmente, nesta altura, estão a comprar as prendas. Eu comprei uma família pequenina, já tenho das prendas resolvidas. Mas há melhores do que eu, muito mais. Mas eu já fiz várias apresentações destas, várias palestras destas, e começo, não sei se está aqui alguém que já uma vez me ouviu, mas eu começo e termino sempre da mesma maneira. E começo dizendo duas coisas. A primeira é, se há maçons aqui presentes, se há, é pá, azar. Não vou dizer nada de novo para vocês. Portanto, perderam o vosso tempo. Mas já que aqui estão, fiquem até ao fim. E se algum se quiser assumir nesta plateia onde há muita gente que não é maçom, pode contrariar-me e dizer, é pá, olha que eu não concordo com nada que o barbudo ali à frente acabou de dizer. A segunda coisa que eu digo é aos não maçons. Eu falo por mim. Nada do que eu disser vos autoriza amanhã, ou mesmo hoje à tarde, a dizer os maçons pensam isto assim assim. Eu só falo por mim. Aquilo que eu digo só me responsabiliza a mim e não responsabiliza mais ninguém. Não responsabiliza mais nenhum maçom. Já agora, daqui a 10 anos, nem sequer me responsabiliza a mim, porque eu posso ter evoluído. Mas pelo menos até amanhã de manhã, que não espero mudar de opinião sobre nenhum dos temas que vou falar tão cedo, até amanhã de manhã, I stand by my words. Eu defenderei aquilo que acabei de dizer, mas só me responsabiliza a mim. Pela maçonaria não fala ninguém. Ninguém fala pela maçonaria e ninguém fala pelos maçons. Há uma pessoa que tem o título do grão-mestre, que fala por uma instituição que se chama a obediência. Pode ser o Grande Oriente, uma grande loja, uma federação, pode ser o que vocês quiserem. O grão-mestre fala por essa instituição. Mas não fala os maçons que pertencem, fala pela instituição. E não fala pela maçonaria em geral, porque ninguém representa a maçonaria em geral. Isto é o primeiro ponto que é muito claro. Porque aquilo que eu disser pode, em alguns casos, contrariar a ideia que outros maçons vos tenham transmitido, pode contrariar algumas versões oficiais que vêem nos livros escritos pelos grandes pensadores da questão da maçonaria, e para os maçons não há nada de grave nisso, porque nós consideramos normal que um de nós pense de uma forma diferente. A liberdade de pensamento é algo que também é intrínseco aos maçons. E, portanto, com estes dois pré-avisos, se houver maçons na sala, epá, não vai ser uma grande novidade. E para os que não são maçons, repito, eu só falo por mim. Vamos então falar da maçonaria, que é uma coisa que me apaixona e que, repito, agradeço à Concerto de ter dado. Vamos falar um bocadinho do que é a maçonaria, tal como eu a vejo. O que é a maçonaria? A história, um panorama atual. Depois vou-vos dizer a minha visão da coisa. Porque é que eu estou cá? O que é que eu acho que estou cá a fazer? Dentro da coerência do que foi dito, tentar fazer, com a coerência da Associação Cética, falar de alguns mitos específicos da maçonaria e depois responder às vossas perguntas. Vou tentar manter-me em 45 minutos e quem me conhece já está aqui à gargalhada pela minha incapacidade de me manter em qualquer tempo. Depois, preciso de 2 voluntários. Um deles admite que não haja. O outro vou nomear. O que é que eu admito que não haja? E se não houver, não há problema nenhum. Mas se houver alguém que seja maçom, que se queira assumir como tal, para que eu depois... Não tire a fotografia para a pessoa que se vai assumir como tal. Já houver algum maçom e que se
quer assumir como tal, eu precisava de um voluntário. Para depois apontar o dedo, fazer troço e meter-me com ele. Não há? Ou com ela? Não há? Há um ali ao fundo. Muito bem. Próximo. Sim, quando eu precisar de apontar para alguém, apontei. O outro é um não máximo. Normalmente eu me pedi um voluntário não máximo para perguntar o que é que vocês acham. Mas aqui vou fazer uma coisa diferente. Temos ali o Ricardo. Diz olá, Ricardo. O Ricardo tem 3 particularidades. O Ricardo trabalha comigo, somos amigos. O Ricardo não tem a melhor das opiniões da maçonaria. Também não terá muito negativa, mas olha assim para aqui um bocado de lado e pergunta-nos o cara é que este gajo que é comigo está lá a fazer. Por isso é que eu disse, olha, vem cá. E o Ricardo é um tipo razoavelmente tímido. Portanto, esta cena de eu dizer escolhi o Ricardo como vítima vai ser. Mas é que quando eu precisar de usar um exemplo, vou apontar para o Ricardo e para aquele sentado lá. Ora bem, o que é maçonaria? Vou falar essencialmente para os não maçons. Associado à maçonaria há uma série de nomes, conceitos esquisitos, bonecos, do K2, dos graus 33, 99, 88, 57, parece mais ou menos que estamos a discutir o grau alcoólico. E tem bastante a ver. Esta é uma instituição que foi fundada numa taberna pública. E quando nós estudamos alguns rituais, principalmente os mais antigos, do século XVIII, etc., a única explicação possível é que aquilo foi feito numa taberna pública. Eu aqui, onde me vê, tenho 50 anos, sou cardíaco e diabético, gosto de louras, sou informático e sou mágico. Mas se eu amanhã matasse alguém, sou afiliado em profissões, se eu amanhã matasse alguém, o que aparecia nos jornais era maçom assassinou uma pessoa. Ou pior ainda, essa era brilhante, era a maçonaria, os maçons que no fim de todos, assassinaram uma pessoa. Não ia aparecer diabético matou uma pessoa. A única exceção era o Correio da Manhã que diria apoiando José Sócrates matou uma pessoa. Mas o Correio da Manhã culpa o José Sócrates disto tudo e eu já agora nunca fui apoiante de José Sócrates, a não ser, enfim, sei dele para primeiro-ministro, sou profissionalista, mas nas eleições internas nunca fui. Portanto, nunca fui longe disso que o Sócrates disse, mas o Correio da Manhã diria isso. Os outros diziam a maçonaria matou uma pessoa. Eventualmente, por influência alcoólica dos graus, qualquer coisa que eu diga. E por isso, o que é que leva as pessoas a projetarem isto na maçonaria? Há uma frase que foi dita há muitos anos, na altura do 1870, no final da Comuna, um não maçom que dizia: a maçonaria é um enigma para os não maçons que só o conseguirão resolvê-lo se tornarem maçons. E por isso, como aquilo que as pessoas têm medo, aquilo que as pessoas não conhecem, cria-lhes medo. E isso é o resultado das pessoas terem medo da maçonaria. Depois, há um outro problema também, que é escrever artigos de jornal e livros a dizer mal da maçonaria dá dinheiro. Escrever livros de jornal e artigos a dizer mal do que quer que seja dá sempre dinheiro. Principalmente a maçonaria é fácil. E por isso, a ideia de criar a maçonaria e de apresentar a maçonaria como um conjunto de malandros é fácil. E como eu, francamente, até nem sou lá muito boa pessoa, eu sou um exemplo que serve para isso. Mas deixem-me esclarecer-vos uma coisa. Nós não somos nem Jedis, nem estrunfos. Apesar dos Jedis estarem organizados em 3 graus, aos Padlan, que são os aprendizes, os cavaleiros, que são os companheiros, e os mestres Jedi, de estarem organizados num conceito de Jedi e serem chefiados pelo grão-mestre dos Jedi, nós não somos Jedi. Eu tenho aqui um salo de luz, mas não corta rigorosamente. Ponto número 1, nós não somos Jedi. Depois, também não somos trunfos. Já agora, os trunfos também não são maçons. Mas em 2004, no jornal Avenida, um jornal que pertence à Conferência Episcopal Italiana, veio um artigo a explicar que os trunfos, que os trunfos eram uma seita maçónica
diabólica, destinada a influenciar as crianças e que os pais não deviam deixar as crianças ver os trunfos. Para poder. Mas de facto isto foi escrito e prova o tamanho da idiotice que se pode dizer sobre o que quer que seja. Já agora, não faço a mínima ideia se o Peio, que é o senhor que desenha os trunfos, é maçom ou não. Mas dizem que os maçons, que os trunfos são uma seita maçónica, porque se vestem de azul, que é uma das cores associadas à maçonaria, porque têm um grande trunfo, que é uma imagem do grão-mestre, e que, por conseguinte, as crianças não deviam ver os trunfos, parece um bocadinho exagerado. O único inconveniente que isto teve foi para os maçons que, dentro das audiências, têm cargos de organização, da maçonaria, porque vale conhece como se fossem os trunfos também. Os grandes trunfos, que é uma coisa complicada. Eles não apreciam particularmente, mas é daí que vem a alcunha do grande trunfo, portanto, vem daí do jornal à Avenida. Mas assim como não somos nem Jedis, nem estrunfos, também não somos nem anjos, nem demónios. Isto não é uma organização demoníaca, mas também não é como alguns dos meus irmãos querem dizer, uma organização inspirada diretamente por Deus, que lhes telefona de manhã, pelo menos a mim nunca me telefonou, a dizer o que é que tem que fazer. Somos uma organização humana. É isto que nós somos. Somos pessoas perfeitamente normais. Milhares de pessoas perfeitamente normais. Alguns são bonitos como eu, outros não têm. Por acaso nós dois temos barbas, mas não é obrigatório. Não é obrigatório ter barbas. Somos uma organização de pessoas perfeitamente normais. E isto é a primeira coisa que eu quero deixar claro. Não somos nem ricos, nem pobres, nem gordos, nem magros. Alguns são gordos e magros, outros são ricos e pobres, mas há de tudo. Há ricos e pobres, e gordos e magros, e mulheres e homens, e reformados, e desempregados. Há de tudo, como em qualquer outra organização. E isto é a primeira coisa que eu queria que vocês levassem para cá. A segunda é, eu propus uma definição de maçonaria. Eu acredito nisto. E acho que esta definição é suficientemente neutra para ser algo que todos os maçons se revejam nela. Está bom aqui? Como definição? Se os meus olhos me permitissem ver, acredito sim. Então, a maçonaria é uma ordem iniciática e fraterna, baseada na... Eu depois conheço um oftalmologista, posso recomendar. A maçonaria é uma ordem iniciática e fraterna, baseada na tradição, que reúne pessoas livres e de bons costumes, que trabalham para bem da ordem, da pátria e da humanidade. A sua forma é ritualista e usa uma linguagem simbólica. Está bom para ti? Eu gostaria de ter acrescentado. A sua divisa é liberdade, igualdade e fraternidade e atribui uma importância especial à laicidade. Eu gostaria de ter dito isto, mas não escrevi. E para mim, a maçonaria é o que ali está, mais do que eu acabei de dizer. Mas não o escrevi porque alguns dos meus irmãos não pensarão assim. Alguns dos meus irmãos não pensam que a divisa da maçonaria seja liberdade, igualdade e fraternidade, mas estariam aqui a dizer-vos que a divisa da maçonaria é fé, esperança e caridade. E são tão maçons quanto eu. E por isso eu tentei buscar uma definição que acho que todos os maçons concordam. A maioria dos maçons do mundo diriam é uma ordem iniciática que reúne homens livres e bons costumes. Porque não veem a iniciação das mulheres como algo aceitável. Eu escrevi pessoas para ser meu. E acho que esta definição é uma definição que todos os maçons do mundo poderão concordar. Todos os maçons do mundo, incluindo eu próprio, que a escrevi ali, gostariam de acrescentar qualquer coisa. Mas algumas dessas qualquer coisas iria excluir uma outra fatia de maçons. E por isso trabalhemos com esta definição. É uma ordem fraterna. Eu fiz ali o highlight das coisas que me
parecem, sobre as quais vamos trabalhar assim. É uma ordem fraterna, com uma forma ritual e uma linguagem simbólica. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os maçons estão organizados numa ordem maçónica, na ordem maçónica, que se reconhecem todos como irmãos. Quem é que daqui tem irmãos de sangue? Dão-se sempre muito bem com os vossos irmãos. Concordam com tudo o que eles dizem. Por isso, connosco, que somos só irmãos a fingir, nem sequer somos irmãos a sério, não crescemos juntos, não fomos educados juntos, não temos o mesmo sangue. Connosco é exatamente a mesma coisa. E, portanto, como todos os irmãos, às vezes discutimos. Como todos os irmãos, às vezes discordamos. Como todos os irmãos, às vezes temos vontade, que é uma coisa que os irmãos aconteceu mais, que é dar um carolo no outro irmão. O pessoal já se conheceu pessoas crescidas, e por conseguinte não estamos bem acarolados. Às vezes não fala muito. Nunca andamos porque a forma como trabalhamos não o permite. Andaremos rápido. E isto é a primeira coisa. É uma ordem, portanto é uma organização de pessoas que se reconhecem como irmãos, com todas as vantagens e desvantagens que têm de ter irmão. Eu sou viúvo, não tenho essa experiência, mas com todas as vantagens e desvantagens que tem de ser irmão. E que trabalha de uma forma ritualista. O que é que isto quer dizer? Que seguimos uma forma codificada de termos as nossas reuniões. Nessa forma ritualista utilizamos um conjunto de símbolos, desenhos, formas de falar, imagens, que significam, que transmitem valores. É isto que isto quer dizer. Vamos ver então como é que isto funciona. Um maçom trabalha em lojas. Portanto, a organização de base da maçonaria é a loja. Uma loja é, portanto, um conjunto de maçons que se reúne para fazer, de uma determinada maneira, para fazer determinadas coisas. Vamos então, quando eu digo que se reúne de uma determinada maneira para fazer determinadas coisas, vamos discuti-las a seguir. São reuniões que são normalmente, para ter uma ideia de como é que isto funciona, são reuniões que são normalmente 2 vezes por mês. Em Portugal é o comum, é serem 2 vezes por mês. No Brasil, por exemplo, há lojas que reúnem todas as semanas. Nos Estados Unidos há lojas que reúnem todos os meses. Em França há lojas que reúnem todos os meses. O tradicional em Portugal é ser reuniões de 15 em 15 dias, que têm entre 7 pessoas mínimo. É estatutário. Não pode ter menos que 7 pessoas. Até um número não limitado máximo, mas a partir de 100 pessoas, que são raras, muito raras, as lojas de 100 pessoas, aquilo deixa de funcionar de uma forma eficiente. Mas são muito raras. Uma vez numa loja de 80, só a entrada demora mais tempo do que a paciência. Mas é possível haver organizações, haver lojas com 100 e tal pessoas. É raro, em Portugal, que eu saiba, não há nenhum, mas é possível. A norma em Portugal será entre 20 e 30, mais ou menos. Vai bater certo? Corriges para não concordares. Esta loja, como todas as organizações humanas, tem pessoas que têm de fazer determinados trabalhos. Essas pessoas chamam-se os oficiais da loja. E é como esta associação que aqui estamos, como as empresas onde vocês trabalham, como ao Benfica, como ao Sporting, como qualquer outra organização. Tem um tipo que presida aqui, tem alguém que ajuda a presidir, portanto há um presidente, há um vice-presidente, há um segundo vice-presidente, porque nós somos todos muito indisciplinados, é preciso muita gente para dirigir as coisas, tem um presidente, um vice-presidente e um segundo vice-presidente. Há um secretário, que é a pessoa que toma nota, que toma os apontamentos, há um tesoureiro, que é o tipo que cobra as coisas. É uma organização humana, como todas as organizações humanas, tem uma estrutura. E essa estrutura chamam-se os oficiais de uma loja, são os tipos que têm depois umas decorações com uns bonequinhos específicos e cada decoração significa
a função que eles têm nessa organização. A análise sociológica prova que nós somos, basicamente, velhos, de classe média, educados. Educados no sentido de que sermos políticos, bom dia, boa tarde, também somos, instruídos. E é isso que é a maçonaria. Conjunto de velhos, instruídos, que entraram para a maçonaria, já não eram novos. Eu costumo dizer, a maçonaria fez várias coisas, fez várias revoluções, fez o 5 de outubro. Se nós tentássemos fazer o 5 de outubro com a brigada de Roma, que é a minha loja, antes de ser um desespero. E temos o tal gajo que tem menos de 30 anos, portanto, nós depositamos todas as esperanças dele. Portanto, basicamente, é como eram feios, empoleirados em cima do ombro, o gajo a dizer, epá, vai fazer a revolução. Nós, uma vez mais, como fotografia social, mais ano, menos ano, mais curso, menos curso, mais reformado, menos reformado. Está bem para ti? E isto é aquilo que nós somos. Não há que eu saiba, por isso que eu disse que precisava de um tipo para ir fazer, porque isto é a minha lógica. Mas a realidade da maçonaria não há de ser muito diferente deste. Somos uma instituição burguesa, sempre fomos uma instituição burguesa. Os operários que fizeram parte da maçonaria, os operários de que nós nos orgulhamos tanto, que fizeram a voz do operário ali embaixo, os operários do final do século XIX eram o pequeno boteadores. Não se esqueçam disso. Não é? Epá, e depois os nobres, que a gente também tem os nobres. Então, é verdade. Essencialmente, somos uma organização burguesa de pessoas de idade média. E velhos. Às vezes, depois ficava. Não temos muitos jovens. Eu não sei se não devíamos ter. Muitos dos maçons vivem angustiadíssimos com o facto de não termos jovens. Eu não acho mal. Não acho que a maçonaria seja uma instituição para jovens. Porque o jovem não está ainda na fase que a maçonaria precisa. Eu estive a semana passada no Brasil, estive em trabalho, depois no fim de semana aproveitei e fui visitar os meus irmãos maçons. Isto, de tal ordem fraterna universal, tem estas coisas, o gajo bate à porta e diz: olá, cheguei, sou maçom. E é logo bem recebido. Isto é verdade. Eu já tive a ocasião de fazer isto várias vezes e é especialmente bem recebido. E estive a falar com os maçons brasileiros, com alguns dos meus irmãos no Brasil. Eles lá são mais jovens, mas também a população é toda mais jovem. Nós na Europa temos uma população que está envelhecida. E, portanto, esta questão da idade não será necessariamente igual em todo lado, mas a fotografia é da minha loja, se eu te garanto, a fotografia é esta. A fotografia do resto não há de ser muito diferente. Um bocadinho mais jovens, pensámos nas Américas em geral, essencialmente portugueses, é isso que nós. E então reunimos para fazer o quê? É a tal pergunta. Já discutimos quantos é que somos, o que é que fazemos, como é que nos reunimos. Reunimos para fazer o quê? Sempre enquadrados pelo ritual, de que eu já falarei a seguir, e que é uma coisa muito importante, sempre enquadrados pelo ritual, reunimos para falar de questões do tipo societário. O que é que são? Podem ser coisas como discutirmos sobre... e tudo o que eu vou dizer foram pranchas em que eu assisti. Não é teoria, eu assisti a estas discussões. Discussões sobre a responsabilidade social das empresas. Discussões sobre o perigo do pensamento único. Discussões sobre a crise financeira de 2008. Discussões sobre a subida do nazismo na Alemanha nos anos 20. Portanto, questões de sociedade. Depois, o segundo grupo de questões são questões filosóficas. São reflexões de cariz. Vamos chamar de filosófico ou espiritual. Por exemplo, sobre uma reflexão sobre o medo. O que é o medo? O que é ter medo? Uma reflexão sobre o homem face ao deserto. Não tanto por causa da areia, mas por causa do absoluto e da sensação de estarmos face ao absoluto. Sobre a morte. Sobre... Foi me parece particularmente interessante, um trabalho particularmente interessante, que é se é preciso ter sucesso na vida para se ter uma vida com sucesso.
estas questões de postura da pessoa para o mundo, questões no campo da filosofia, eu meto também discussões de ordem religiosa sobre os cristãos ortodoxos, e, portanto, a base da noção do que é a ortodoxia para os cristãos. Em comparação com os cristãos católicos, ou com a reforma. Os cristãos ortodoxos e coisas do género. Depois, os simbólicos. Os simbólicos, basicamente, são as coisas que só nos interessam a nós. Ou quase. Os simbólicos são questões sobre a esquadra, o compasso, o avental. Ao fim do quarto ano, já ninguém pode ouvir, quarto ano, no maçonaria, já ninguém pode ouvir falar de esquadra. Uma coisa você não imagina. Eu levo 17 anos de maçonaria, ouvi duas pranchas são interessantes sobre os quadros. Mas é que são aquelas obviamente. E isto dos símbolos tem a ver com a nossa forma de trabalhar. Ou seja, eu disse-vos há bocado que nós trabalhávamos numa sala decorada de uma forma marítima. Porquê? Porque tem desenhos de esquadros e compassos, cordas, não sei. Cada um destes símbolos significa qualquer coisa. A corda com os laços é um símbolo de união, portanto, união de amizade, de amor fraterno. O esquadro é um símbolo de retidão. O compasso é um símbolo de discernimento, de ter a justa medida para fazer as coisas. O avental é um símbolo do trabalho. E, portanto, na prática, nós podíamos começar a conversa, a dizer, chegávamos depois à reunião, sentávamos assim, e havia um gajo que agarrava no... Não, pessoal, vamos trabalhar de uma forma reta, lia o papel, vamos trabalhar de uma forma reta, com amor fraterno uns pelos outros. Podíamos fazer isto, vamos trabalhar de uma forma justa, vamos procurar alcançar a justiça, podia ler uma série de princípios, do princípio da reunião, ler uma série de princípios. Vamos todos trabalhar assim. E ao fim de 10 minutos, o pessoal ia trabalhar com esta forma de recordar os princípios que era ter lido aquilo. Era uma forma de trabalhar. A nossa forma de trabalhar é termos os símbolos que representam esses mesmos valores espalhados pela decoração, de forma a que quando nós estamos lá a trabalhar, não nos esqueçamos dos princípios que nos orientam. Havia outra, não é? Lemos aquilo de manhã. Havia a terceira, que era estar um gajo com uma varinha e se alguém dissesse qualquer coisa que não fosse, esqueceste do princípio, não sei mais. Tudo isso. A educação no século XVIII, a educação antiga, foi feita assim. Porque era assim, no século XIX, no final do século XIX, o gajo andava com uma varinha, o meu pai que era mal comportado, volta, eu sempre fui nascido, não tem nenhuma, que era, espetaste mal. Era uma forma de trabalhar. A nossa forma de trabalhar passa por isto dos símbolos. E por isso, fazemos as tais pranchas simbólicas que têm a ver com falar da corda, falar do avental, falar disto. Mas não se a corda é bonita ou se é precisal. Não. A corda porque é um símbolo de amizade, de união, de amor fraterno. O esquadro porque é um símbolo de retidão. Esses é que são os trabalhos que nós chamamos simbólicos. São, no fundo, trabalhos sobre um determinado método, um determinado símbolo e aqueles valores que ele representa. Depois temos os trabalhos filantrópicos. O que é os filantrópicos? São casas como esta. São coisas como esta. É o trabalho de solidariedade social que os maçons também se devem a eles próprios e devem à sociedade. É o trabalho, por exemplo, tudo coisas que eu já participei. A maçonaria fez historicamente imensas coisas. Esta escala não bastante, influência na voz do operário, que é, se eu ali para baixo, não estou a orientar, naquela direção já naquela direção. Portanto, a voz do operário, quando eu estudei, aliás, no primeiro dia, primeira vez, eu sou um menino daqui, eu sou um menino aqui da Graça, de Santo Pedro, cresci. Portanto, fazemos isto. Os Shriners, que é tal grande potência maçónica que é os Estados Unidos, os Shriners são donos da maior cadeia de hospitais pediátricos na América do Norte. Os Shriners são todos maçons. E, portanto, este trabalho filantrópico sobre a sociedade, nós, por exemplo, na minha loja, fizemos coisas como participação no Natal de uma IPSS, aqui há uns anos atrás, onde fomos distribuir cheques brinde da FNAC
para as crianças dessa instituição, porque na altura havia membros da minha loja que faziam parte da direção do IPSS e disseram, estamos aqui na treta, vamos lá, participámos disso e fizemos isso, vamos a angariação de fundos para sustentar pessoas, crianças que estão a estudar em Moçambique, por exemplo. Isto são coisas concretas que se fazem, menos do que já se fez, mas são coisas concretas de que se fazem, e são coisas que muitas vezes não se sabe, porque nós nem sempre explicamos que aquilo está a ser feito pela maçonaria. Há uma história gira, que se foi suportar uma determinada ação de solidariedade, e o presidente da loja, que se chama o Venerável Mestre, achou que aquilo era interessante e, por conseguinte, ele próprio fez um contributo pessoal. E, portanto, chegou lá e entregou extras. Eram os dois com o nome dele, os dois da conta dele. Passaram assim, agora dentro dois recibos. E a gente disse, não precisa de um total. Não, tem que ser dois recibos. Porquê? Porque um era o contributo pessoal dele, o outro era o contributo da loja. Mas ele, quando foi lá, não explicou à pessoa, olha, está aqui, estou a entregar isto é uma coisa feita pela maçonaria. Não, disse, estou aqui em nome dele. Não faremos assim tanto como já fizemos. Se calhar o mundo também já não precisa, há uma noção de Estado Social, que há bocado o João falou, se calhar precisa e nós não estamos à altura das nossas próprias obrigações. E também há algumas das coisas que fazemos, não são publicitadas como tal. Depois, então, temos assuntos de maçonaria. Assuntos de maçonaria que são, por exemplo, o manuscrito Régios, uma coisa importantíssima para a humanidade. Só a nós é que nos diz qualquer coisa. Tem a ver com a nossa história. A diferença, a questão de Deus na querela entre os antigos e os modernos. Tem a ver com a história da nossa organização. E, portanto, admito que isto é parte das coisas que não têm interesse. E depois o terceiro grupo de reuniões, que eu chamo de condomínio, intendência e charcutaria. O que é que eu vos disse? Que nós éramos uma organização humana. E como todas as organizações humanas, temos que resolver problemas de organização. Quem é que pagou as cotas, quem é que não pagou as cotas, não sei o que, não sei mais. Portanto, é para agora fazermos isto, agora fazermos aquilo. São aquelas questões de intendência que é necessário organizar. Como todas as organizações humanas. Ninguém pergunta nada? O que é charcutaria? É de encher chouriços. Como em todas as organizações humanas, há reuniões que é encher chouriços. Como vocês têm isso na vossa escola, na vossa empresa, na vossa faculdade, nós também temos na maçonaria. Porque senão, éramos homens, éramos anjos ou demónios, estrunfos ou jedais, como somos pessoas normais. Também temos reuniões destas coisas. Mas tentamos que a parte da intendência, do condomínio e da charcutaria seja reduzida. Às vezes não se consegue. Mas tentamos que não ocupe muito tempo. Porque não é para isso que nós estamos lá. Nós estamos lá para estas. Mas às vezes falhamos. Porque somos normais, porque somos pessoas. Ritual e ágape. Então a charcutaria não tem a ver com gastronomia. Não, já, o ágape tem a ver com o ágape é que tem a ver com o gastronomia. Depois das reuniões ou antes das reuniões, mas há sempre um momento de convívio importante. E esse momento de convívio importante é o ágape, é quando nos sentamos à volta da mesa, já libertos do ritual, que é algo que é positivo, que é algo que nos une, que é algo que é importantíssimo, que é algo que nos é intrínseco, mas que ao mesmo tempo às vezes é limitativo e destina-se a ser limitativo. E então nos ágapes estamos mais à vontade e depois não há qualquer gastronomia. Mas é acima de tudo um momento fraterno. E por isso, se virem muita da história da maçonaria, ela passa-se à volta da mesa, foi criada uma taberna pública, etc. E eu, quando falo do ágape, enfim, para fazer rir, também é importante, mas para vos mostrar que
já deve ser a terceira ou a quarta vez que eu vos falo da fraternidade. E isso para nós é o cimento que nos une a isso. Nós estamos unidos para isto. Nós unimos para isto. Mas o que nos une é a fraternidade que temos entre todos. Como espero eu, aqueles de vocês que têm irmãos, mesmo que tenham se irritado na sua vida, no fundo há o amor que vos une aos vossos irmãos de sangue e que a nós nos une. Bom, estou farto de falar de ritual. Portanto, o que é o ritual? O ritual é uma codificação de coisas. Os mais puristas dirão que eu não devia ter determinados símbolos aqui a mostrar, mas o ritual é uma codificação da forma que está, da forma de trabalhar. Nós falamos de uma determinada forma. Falamos nesta posição, absolutamente. Isto é buscar à internet, portanto, se eu fui, vocês também encontram. Não é? Falamos nesta posição que é antipática e que tem como objetivo que a gente não se possa alongar muito. Não estou a brincar, estou a falar sério. Tem esse objetivo. Portanto, que é para um tipo não ficar meia hora a falar. Se a posição é incómoda e tem que se falar de pé, então o gajo não tem tempo para dizer asneira. É de propósito. Não pode haver diálogo. Eu não posso dizer, pá, sua vez, eu não concordei com nada, faço isso. Não posso. Porque não é isso que se destina à maçonaria. Não é para andar a discussões fazer daqui o café do comércio. Se nós virmos aqueles temas todos que eu discuti antes, podia discuti-los no café do comércio. Ou lá em casa, ou no café, era a mesma coisa, não. Porquê? Porque há o ritual que eu referi. Há este ritual que nos garante que nós trabalhamos de uma determinada maneira e que codifica a nossa maneira de trabalhar. E que codifica também a utilização dos símbolos. Ora, os símbolos é uma coisa, começar por isso. Os símbolos, nós vivemos num mundo símbolo. Toda a gente sabe o que é que isto quer dizer. Não é? E isto é para não se avançar. Certo? Concordas? Com isso concordo. Tu também concordas? Onde é que está? Portanto, quer os maçons, quer os não maçons, concordam que o sinal vermelho é para a gente não avançar. É um símbolo. Então, fica quietinho porque foi buscar do outro lado. Portanto, vivemos num mundo de símbolo. Todos nós. Em que o símbolo, gráfico, a mensagem muito clara, passa uma mensagem clara. Mas quietinho foi buscar. E vivemos num mundo de rituais. É um ritual a abertura do ano académico na Universidade de Coimbra, com pompa e circunstância, com a sala, com os capelos e com os lentes à frente. É um ritual que está codificado. É um ritual de manhã, a forma como os filhos falam com os pais e como os pais falam com os filhos para se preparar o dia, um beijinho ao pai quando se vê e se tem um bom dia. Tudo isto são rituais. A nossa vida é gerida por símbolos e por rituais. E a vida dos maçons, em maçonaria, como fora da maçonaria, é gerida por símbolos e por rituais que nós escolhemos, que têm um valor para nós, os símbolos, com os rituais que nos ensinam determinada coisa e que servem para muita coisa. Tem também, conforme eu disse, um efeito prático. Tem uma forma de garantir que não se entra em discussão, que não se entra em luta uns contra os outros, que não se entra em guerras vãs, mas que se trabalha sobre aqueles temas que eu vi com alguma inovação. O ritual e a nossa forma de trabalhar serve para isso. Dirão, parece-me ridículo. Admito perfeitamente. Há aqui alguém que gosta de balé. Eu acho uma pequena. Já vi o pato morto 3 vezes e não consigo não adormecer. Juro. É uma linguagem como outra qualquer. O balé é uma linguagem, é uma forma de contar uma história. É a voz que vocês gostam. Eu não gosto daquilo. Não consigo. Esta forma de discutir, esta forma de trabalhar, orientada por um ritual, através de uma linguagem simbólica, é a nossa forma. Nós escolhemos isso. Podíamos ter escolhido outra.
Às vezes entramos, não sabemos o que é, e depois quem não está bem sai. A maçonaria, ao contrário de uma seita. A porta de entrada é estreita, a saída é larga. A seita é ao contrário. Portanto, entra uma pessoa que não se sente bem, sai sem problema nenhum. Mas aqueles como eu, que estamos lá há 17 anos, é porque esta forma de trabalhar a nós nos convém. Servirá para vocês, não sei, não façam mais pequena ideia. Para mim serve. E eu mantenho-me lá com alegria. No dia em que deixar de servir, eu saio. Mas é isso que é intrínseco, é este método. Não há valores maçónicos, não há símbolos maçónicos. Os símbolos são usados por outras pessoas. No Instituto Superior Técnico, aqui há alguns que são cientistas, no Instituto Superior Técnico há uma estátua de uma senhora com uma régua, com um esquadro. É engenharia, não é maçonaria. O esquadro não é um símbolo só dos maçons. Ser boa pessoa, há 6 milhões de pessoas, há 7 bilhões de pessoas no mundo, há 6 milhões de maçons. Se as boas pessoas fossem só os maçons, instantaneamente depois acabar a pessoa da dentada. Portanto, não há valores só maçónicos, não há símbolos só maçónicos, há símbolos de muita gente, há valores de muita gente. Felizmente, há as pessoas e as pessoas que compartilham os nossos valores, que são muito mais que só nós. O que é que nós temos de comum? Temos este método, com os símbolos e com os rituais, que nós escolhemos. E é isso que nós fazemos. E andamos a fazer isto há 300 anos. A coisa foi fundada em 1717, numa taberna pública chamada de Gusen de Guian, o Ganso e a Greca. E de 1717 até hoje, estas pessoas estamos todos a fazer isto há 300 anos. E ao longo destes 300 anos, agora não estou aqui a fazer um curso de maçonaria, ao longo de 300 anos, aconteceram coisas giras. Para começar, antes dos 300 anos, há uma malta que vos diz que nós somos os herdeiros dos gajos que construíram as pirâmides, dos templários, ou dos que construíram o Capitão aos João. Eu cá não vou por aí. A maçonaria criou-se em 1717, numa taberna inglesa, com os objetivos que eu referi. Depois inventaram-se temas para trás, para termos uma filiação histórica qualquer. Sim, senhor. Mas na realidade é isto. Foi criado em 1717, em cima do Império Britânico, depois veio para a França rapidamente, o Império Napoleónico tratou de onde o Império Britânico, o Império Napoleónico não levou o Império Napoleónico e rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro. Temos aqui algumas datas que são importantes na história da maçonaria. 1717 foi criada, em 1723 um senhor chamado James Anderson, um senhor chamado Jean Théophile Desaguiliers, escreveram as constituições, portanto, 5 anos depois, escreveram-se as primeiras constituições da maçonaria. E é o livro fundamental sobre todos, para os maçons, aquele livro que representa, digamos, a nossa criação histórica. 1738, a primeira acusação maçónica do papado contra a maçonaria. A primeira vez que fomos atacados pelo papado, 1732, por questões puramente políticas, de haverem reuniões de hereges em Florença, que eram estados papais, etc. 1776, criação da independência dos Estados Unidos da América, onde a maçonaria teve um papel fundamental. E ainda hoje a maçonaria é vista com grande respeito em toda a América Latina, porque ainda em toda a América, no Norte e no Sul, porque a independência americana, no Norte com Washington, Jefferson, os pais fundadores, Franklin, no Sul com Bolívar, com Dom Pedro IV, tudo isto são construções de maçons, mas mais do que construções de maçons, construções da maçonaria, porque foi a maçonaria que de uma forma organizada ajudou à construção dessas coisas. Depois, 1774, o primeiro pessoa em Portugal que foi preso e torturado por ser da maçonaria, John Custos, um suíço, 1774. Ou seja, repare, tínhamos 50 anos de vida, desde a existência, 60 anos de vida, em Portugal poucos, porque foi 10 anos antes que a maçonaria tinha chegado a Portugal e começaram a ser perseguidos, ao menos graças a Deus, foi um ano. A sociedade começou a embirrar connosco, que é fácil.
A seguir, um outro conjunto de datas que eu vos vou referir. 1723, em maçonaria existe uma coisa chamada aos ritos, que eu vou explicar a seguir. 1723, formação do rito francês. 1780 e pouco, formação, vamos ver os tais seguintes ao raio. 1786, formação do rito francês. 1778, formação do rito escocês retificado. 1801, formação do rito. 1801, formação do rito escocês antigo e seco. 1881, formação por Garibaldi, outro grande patriota, outro grande libertador, do rito Memphis-Misraim. Ou seja, as codificações do que aconteceu na maçonaria terminaram basicamente no primeiro século. Nós trabalhamos com um edifício ideológico, filosófico e ritual, um património simbólico que vai de 1717 a 1820. Isto é aquilo que nós fazemos. Somos uns puros filhos do iluminismo do século XIX. É isso que somos. Podíamos ser outra coisa, mas o que somos é isso. E isto, depois, na prática, deu o que fomos fazendo a seguir. Falámos da independência, do ressurgimento italiano, para falarmos das questões mais políticas. Podia falar, vai aparecer ali de 1910 e da República em Portugal. Maçonaria também foi isto. Quando foi preciso ali lutar pela liberdade, quando foi preciso lutar pela liberdade das pessoas ou dos povos, nunca falharam. Desde o início. Depois, dois nomes importantíssimos, Morgan e Taxi. São duas pessoas que foram maçons e que saíram e disseram o pior possível da maçonaria. E contribuem para criar as imagens que a maçonaria tem. São os dois do século XIX, 1826, 1885. Este senhor é um senhor americano que saiu da maçonaria, que se disse que os maçons é que tinham morto o homem, e foi a base de um partido anti-maçónico. Os tais Estados Unidos, grande potência maçónica, que chegou a ter um partido anti-maçónico. E Leo Taxil escreveu um livro absolutamente fabuloso que diz que o diabo é que controla a maçonaria e que está na base de uns mitos mais extraordinários. Ele fez isto exclusivamente por dinheiro. Morgan também desapareceu do país porque tinha dívidas a toda a gente. E estes dois tipos têm uma influência terrível na maçonaria porque contribuíram para metade dos mitos que existem sobre a maçonaria vêm daqueles dois. 1910, fizemos a República. Estamos orgulhosíssimos disso. Arrebentamos de orgulho. Depois há uns monárquicos que... Entre 80 a 200 mil maçons mortos, entre os 6 milhões que foram mortos pelos nazis. Mínimo 80. Não foram todos mortos por ser maçons, não. Foram mortos porque eram maçons, porque eram socialistas, porque eram judeus, porque foram mortos por variedíssimas razões. Mas não há nenhum processo. Mas entre 80 a 200 mil. Eu tive o privilégio de ter estado em loja com homens que tinham os números dos campos de concentração tatuados no braço. Não é todos. Sempre fomos perseguidos por toda a gente. Sempre. Isto parece que estamos a falar de 1937. Em 2004, os maçons da Grande Loja da Turquia morreram 4 num atentado bombista feito pelos muçulmanos e cristãos. Não somos vítimas de atentados só no século XVIII, só em 1738, quando o papado cometeu. Somos vítimas de atentados até ao século XX. Até ao século XX. Há muita gente. E isto tem sido constante da nossa vida. O bom e o mau. O bom também, 1969, na Apollo 11, Buzz Aldrin leva uma bandeira à Lua de super conceito. E eu não tive nada a ver com isto. Estou aqui inchado, tinha 4 anos na altura, estou aqui inchado com o corpo, se tivesse alguma cuidado com isto, mas temos orgulho nestas coisas. Como temos a tristeza dos mortos que se foram os nossos irmãos. Há 2 anos atrás, este senhor, há 1 ano e meio atrás, este senhor foi despedido
chama-se Paul Vezin, é francês. Foi despedido porque era maçom. Foi despedido só porque era maçom. Não tinha um emprego particular, se calhar não. Foi despedido porque era maçom. O empregador dele achou, por ser maçom, não por isso. 2013, a França, um país supostamente onde ser maçom não há problema. Hoje, no Grande Oriente de França, uma vez de cada 2 ou 3 semanas, há a segurança que telefona para o Grande Oriente de França a dizer: atenção, vocês estão em problemas de segurança. Pensa-se que podem ser vítimas de um. A maçonaria hoje não é seguro ser-se maçom. E por isso é que muita gente não assume que é maçom. Quando se pergunta porquê é que vocês não dizem, eu estou aqui, eu digo. Mas porquê é que nem toda a gente diz? Por causa disso. Estou-me a alargar imenso. Estou com paciência para o ouvir. Com paciência, confesso que não dei tempo para perguntas. Não, estou com paciência. Senão eu salto rapidamente, senão continuo. Eu falei-vos que os maçons trabalhavam em lojas, mas as lojas depois organizam-se numa coisa chamada obediência. Ok? E a partir daqui já é organizativo. Até aqui era a maçonaria. Era a história da maçonaria. Era a vida da maçonaria. Era o que é que nós fazemos e a maçonaria faz sem loja. O resto são organizações. Em Portugal existem estas todas. E mais. As mais importantes são o Grande Oriente Lusitano, uma obediência exclusivamente masculina, tem à roda 2.500 pessoas, das quais eu faço parte. A Grande Loja Regular de Portugal, que deve ter mais ou menos a mesma coisa. A Grande Loja Feminina, que terá 300 e tal pessoas, que é feminina. O droit humain, o direito humano, 100 e tal, 150 para aí, mista. A Grande Loja Simbólica de Portugal, 200 e tal pessoas. E depois mais um conjunto de outras. O Grande Oriente Ibérico, a Grande Loja de Portugal, só, Grande Loja Tradicional e mais um conjunto de audiências que eu próprio não vi. Eu fui à internet, encontrei estas todas. Ao todo devemos ser 2.500 aqui, a mesma coisa ali, ao todo 6.000. Mais uma particularidade, existem no Algarve lojas britânicas, porque os ingleses não se misturam com ninguém e, portanto, têm lojas só deles que estão ligadas à Inglaterra. A maçonaria é um clube inglês, mas dentro do clube inglês, os ingleses não se misturam com os outros. E eu falei-vos de ritos. Os ritos é um ritual, já vos expliquei o que é um ritual, uma filosofia e uma prática. Há vários ritos. O rito francês, que é aquele que eu pertenço, que é o melhor, é o mais bonito, tem vista para o Tejo, vista para a Mamã, e somos muito melhores que os outros. Estão-se a rir. E obviamente eu não penso nisto. Mas já agora, é um dos tiques típicos dos maçons, é acharem que o rito deles é melhor que os outros, que a maçonaria deles é melhor que as outras. O rito francês é aquele onde eu me sinto melhor. Mas não quer dizer que é melhor. É o melhor para mim. Que é diferente. O rito escocês antigo e aceite, o regime retificado, o rito escocês retificado, a marca, com as suas variações, a marca, a inovação e ordem, são os ritos ditos ritos ingleses, que têm todos uma determinada filosofia, os ritos egípcios, ou de Mênfis Miscaí, que têm todos uma determinada filosofia, e o rito sueco, e depois podia estar ali a ter mais menos. Basicamente, o que é que isto quer dizer? Vou comparar o meu com os outros. O meu é um rito mais simples. Ou seja, o ritual é mais simples do que os outros. Talvez o mais complicado seja aquele. Também não conheço muito bem o regime ratificado. Mas, o meu é o teu ritual mais simples. Os outros têm o ritual mais complexo. Isto traduz por coisas como a decoração do templo é mais simples, a decoração dos aventais que nós usamos são mais simples. Temos uma filosofia
As filosofias são umas mais místicas, umas mais esotéricas, umas mais ligadas às questões simbólicas, outras mais ligadas às questões societárias. Ou seja, daqueles temas todos que eu falei, em função dos ritos, eles são tratados de uma forma mais para um lado ou mais para o outro. Passa-se mais tempo a falar de uns temas ou mais tempo a falar de outros. Estas são as grandes diferenças entre os ritos. A outra versão diz que, como nós queremos que ciência ao pequeno almoço, não somos comunistas, somos nós, também se diz isso a nosso respeito. E, portanto, nós dizemos que a diferença dos ritos é como é que cozinhamos as coisinhas. Porque há uma altura onde nós também já temos que entregar os pontos. Mas a diferença dos ritos é isto. É na prática e na filosofia. No ritual, mais simples ou menos simples, e o ritual, de alguma forma, espelha a filosofia e, por outro lado, condiciona e organiza a prática. E por isso é que ritual, filosofia e prática são um conjunto coerente chamado rito. E por isso é que se fala em grau 99, 33, 47, 25, 122, arrematar aquele senhor ao fim do princípio. Porque em função dos ritos há mais ou menos grau. Toda a gente é mestre, companheiro e aprendiz. Portanto, são os graus, são estes, e a verdadeira maçonaria é aqui. O resto é, entre outras coisas, gosto de colares e títulos. Eu aqui, vocês me estão a ver, do alto dos meus 125, eu sou grande eleito de Santo André, grande conservador do rito, maçons dos 3 Jotas e mais um conjunto de títulos, soberano príncipe Rosa Cruz e mais um conjunto de títulos absolutamente de ir às lágrimas. Filhos do século XVIII, atenção, filhos do século XVIII. Hoje, face ao século XXI, aquilo é um bocado exagerado. Nós mantemos agarrados a essa tradição porque para nós faz sentido. Visto de fora é de rir. Você dizer a Escócia, fazer na Escócia. E estas organizações correspondem, conforme eu estava a dizer, a uma filosofia e a uma maneira de olhar para o problema. Em função de cada um destes graus, estuda-se a fraternidade, a justiça, a união, estuda-se questões sociais, estudam-se estas coisas em função disto. Aquilo que é comum e que é importante é isto. O resto, como dizem os brasileiros, é frescura. Quanto mais as pessoas dão atenção a estas frescuras, mais se afastam da minha maneira de ser, da minha maneira de olhar para a maçonaria. Mas isso quer dizer que não são maçons? Não, são maçons. Quer dizer que eu não os reconheço e não gosto deles? Não, gosto deles. Quer dizer que as motivações deles, em alguns casos, são diferentes das minhas? São. As motivações deles são diferentes das minhas. Mas não é grave que assim seja, porque trabalhamos todos juntos para a mesma coisa. Trabalham de uma forma diferente, com um ritual diferente. Uns acreditam em Deus, outros não. Mas isso não é grave, porque estamos todos preocupados em fazer disto um mundo de um bocadinho menos mau. É isso que nos une. O resto, porquê? Não é verdade. E, portanto, dizia-vos que cada obediências, são aqui as obediências que viram há bocado, os ritos, as obediências podem ter mais ou menos ritos. Eu sei que os regulares, por exemplo, têm vários ritos. No Grande Oriente Lusitano há só 2, na loja de Memphis Misraim, porque é uma loja de um rito só um. As organizações são assim que fazem. E há coisas que unem todos os maçons do Grande Oriente Lusitano. Uma maneira de estar, uma preocupação social, uma forma de intervir na sociedade. Há coisas que preocupam todas as maçonas da grande loja feminina de Portugal. Eu conheço algumas. A sua preocupação com o papel da mulher, com a emancipação da mulher. Isso são preocupações transversais a todos os maçons daqui. E depois há uma filosofia, uma forma de trabalhar que é mais comum assim. E disto
sai a complicação brutal que é o panorama maçónico de qualquer país. Principalmente os latinos. Não é? Na vida anglo-saxónica é tudo muito mais simples. Isto é o que se passa em Inglaterra. Vocês acham que isto é complicado? O gajo pode ser daqui, pois não é fácil. No fundo, são formas diferentes de trabalhar. Depois, temos falado de obediências. Tenho falado dos regulares, falei de vários tipos de obediências. Há um grande cisma na maçonaria, que é Deus, a política e as mulheres. A maioria da maçonaria, 80-90% da maçonaria mundial, todos os anglo-saxónicos, todos os ingleses, todos os americanos, todos eles, são daquilo que se chama a maçonaria regular. A maçonaria regular não reconhece mulheres, só homens. Tem que se acreditar em Deus. E não se discute teoricamente política. Na maçonaria liberal, e a dogmática, e aquela a que eu pertenço, reconhecem-se mulheres, pois podemos ou não, nas nossas próprias lojas, ter mulheres, mas reconhecem-se as lojas de mulheres. Discutem-se termos societários, discute-se termos políticos, não é partidários, é políticos, é o Estado Social, é a questão da justiça. Vocês entraram, votem neste partido ou naquele, isso está banido, obviamente. E discutem-se temas religiosos e pode-se não se ter religião. As grandes diferenças são estas. O que quer dizer o quê? Quer dizer que os ditos regulares normalmente trabalham mais para a filosofia, trabalham mais para as questões simbólicas da corda, do avental, do isto e do aquilo, e as questões filantrópicas. Por isso é que grandes instrumentos de solidariedade social maçónicos estão no mundo anglo-saxónico e que no mundo europeu, no mundo latino, as maçonarias liberais e dogmáticas têm uma intervenção societária maior e por isso é que há a dita influência política da maçonaria, que se é uma coisa que vocês falarem com o inglês, eles não percebem. Falarem com o americano, eles não percebem. Porque eles estão... E nós, aqui na Europa, temos essa visão. Então, o que é a maçonaria? Porquê é que eu vou para a maçonaria? Porquê é que eu continuo a ir ao fim de 17 anos? A maçonaria a mim, não é aos outros, a mim, dá-me um espaço de convívio e reflexão que eu não tenho do outro lado. Dá-me uma escola de vida. Eu sou um tipo muito calante. E, portanto, a maçonaria, eu durante 2 vezes por mês saio de casa para ir pensar no assunto razoavelmente sério. Se não ficava em casa a ver o AXN Crime. E não vou para lá. É isto que a maçonaria me dá. A outros dará outras coisas. Para mim é um espaço de reflexão. É um caminho que é inteiramente individual, mas que eu faço em conjunto com os meus irmãos. Para mim é isto. E por isso é que eu disse que é a minha visão. Outros verão outra coisa. Rapidamente, isto era o que eu tinha para vos dizer. Prometi falar de alguns minutos, agora são 5 minutos, só porque faria parte de uma visão dos séculos. Vou só falar disto. Primeiro, é uma sociedade secreta a maçonaria. É uma das coisas que se diz, que a maçonaria é uma sociedade secreta. Nós temos uma morada conhecida. O presidente do Grande Oriente Lusitano é aquele senhor, chama-se Fernando Lima. Sabe-se quem é. Temos site na internet. Temos um museu aberto que vocês viram hoje. Alguns de vocês viram hoje. E até, em determinadas universidades, é assunto de estudo universitário. Se isto é uma sociedade secreta, eu não sei o que é que vocês chamam à máfia. Não é? Porque, uma sociedade secreta não é uma coisa com morada e com site na internet. Isto, máfia.com, venham escrever. Não funciona assim. Uma sociedade secreta não tem site na internet. O nosso site está mais ou menos assim. Não tem. O nosso site não tem um presidente. Vou ver. Dom Luís Corleone. Dom Vítor Corleone não dava entrevistas
ao New York Post. Por acaso, depois o Tom Gotti, o Teflon Don dava, mas o Gotti era um caso para cá. Os chefes da máfia não dão entrevistas. Pá, o Dr. Fernando Lima dá entrevistas. A fotografia que ele deu uma entrevista grande. Não é propriamente uma coisa. Claro que existe uma coisa que é o segredo, mas olha. Segredo, segredo de quê? Da filiação, que eu sou maçónico, pá, estou aqui. Está no Facebook, ou o meu cartaz, está em todo lado. Há pessoas que são mais reservadas. É o direito delas. Não é? A introdução que eu fiz aqui, ao início, é verdade, mas eu também não ando aí no táxi, não chego no táxi, boa tarde, eu sou maçom, sou cardíaco, sou isto, sou aquilo, sou aquilo, agora levo-me ao salteiro. Não me explico. Se não fosse para efeitos da conversa e da palestra, eu não estava aqui a explicar-vos que sou cardíaco. Não vem a propósito. Não vem a propósito. Há pessoas que só lá são. Há aquelas que vêm a propósito, eu explico. Ricardo, é meu colega e sabe. Não é complicado. Agora, não manda explicar a toda a gente. Mas é uma questão de boa educação. Não. Quais é que são as reuniões? Para que é que a gente se faz? Não fazem as reuniões, então já te expliquei o que é que a gente faz. O que é que vocês fazem? Na FNAC, com uns porreiros, já vê. 25 euros, sabem tudo. 35 as fotografias a todos. Não há segredo maçónico nenhum. Há o segredo da iniciação. O que é que a maçonaria significou para mim. Mas isso não se explica. Eu posso explicar o que é que significa para mim. Já vos disse. Ajuda-me, expliquei-vos qual era a minha vida. Mas, com falarem com aquele meu irmão que se identificou e que assumiu que era maçom, o que é que a maçonaria significou para ele, ele vai ter, se calhar, dar-vos uma resposta diferente. E porque a resposta dele é diferente da minha, vocês vão dizer, já estão a mentir. Não. É para cada um de nós. Isto teve um efeito diferente. E isso é aquilo que não se explica. O resto, 35 euros na FNAC, o nosso site, ou venham falar comigo. Depois a teoria da conspiração adora isto, não é? Que serve para os nazistas terem morto aquela malta toda. E quanto à parte dos comunistas, eu faço uma citação de Álvaro Cunhal, que diz que isto de ser comunista e maçom não está lá muito bem visto. Está razão. Portanto, podem continuar até acreditar no complô judeu-maçónico ou marxista, mas não há muita razão para isto. E, portanto, não se pode ser maçom, não se pode ser católico, não se pode ser comunista, não se pode ser outra coisa qualquer. Preto, gordo, não sei, é fácil. A gente deixa entrar qualquer pessoa, desde que ele venha por bem. Deixamos entrar qualquer pessoa. O mito não é minimamente suportado pela realidade. Atenção! Nós deixamos entrar as pessoas que vêm por bem. Algumas pessoas estão proibidas de ser maçons. Estão, de facto. Os comunistas não. Mas não é por nós deixamos entrar os comunistas. Nós deixamos entrar os católicos. À face da ortodoxia comunista ou à face da ortodoxia católica, não se pode ser maçom. Mas não é um problema nosso. É um problema deles. É uma organização de ricos. Epá, eu sou político. A informática já deu cunhadado, foi antes de começar a trabalhar. Já ninguém é rico na informática. Ser maçom custa mais ou menos tanto quanto andar no ginásio. Portanto, o custo é mais ou menos isso. O que se paga por ano é preciso pagar contas, é preciso para ter reuniões, para só ocupar o espaço e assim. Custa mais ou menos tanto quanto ser maçom. Somos os donos disto tudo. Teoria da conspiração. Os Illuminati. O Bilderberg. Somos os donos disto tudo. Somos pessoas perfeitamente normais. Aqui há uns anos, apareceu na internet uma lista de 1800 maçons. Apostado, 1800 pessoas dadas como maçons. Eu não estou lá na lista. Portanto, não sei se a lista está certa ou não. Mas essa malta toda, é claro, mesmo admitindo que é verdade, eu não estou a dizer que sim, mas mesmo admitindo que é verdade, vocês vão lá e encontram 20 pessoas conhecidas. Pessoas da política, pessoas dos negócios, 20 pessoas conhecidas. Em 1800 é percentualmente muito pouco. Claro que há pessoas que têm alguma importância na vida privada, na vida pública, na maçonaria.
como há os palermas como eu. Toda a espécie de pessoa. Dir-me-ão, Xavier, mas vinda em 1800, para além da estatística. Pois é o último estado. O que é o contrário da maçonaria? O que é que vocês imaginam que é o contrário da maçonaria? Há quem diga que é o cosbeiro. Muito bem. Mais. A samanoria. É? A samanoria. Por exemplo, mais. O contrário da maçonaria, o verdadeiro contrário da maçonaria, não é nada disso. O contrário da maçonaria é a Fox, é a RTP, é o AXN e o canal Hollywood. O verdadeiro contrário da maçonaria é ficar no sofá lá em casa. Um maçom, uma maçona, é alguém empenhado. É alguém que se empenha nas mãos, que se empenha na maçonaria, que se empenha pela sua natureza no que faz. E, portanto, empenha-se na maçonaria. Se estiver na vida política, vai se empenhar na vida política. E, por isso, se calhar, há um bocadinho mais de proeminência das pessoas que estão na maçonaria. Não por um complô. Não porque a gente se ajuda uns aos outros. Não por nada disso. Porque são os maçons pessoas empenhadas. São pessoas empenhadas e, portanto, como se empenham numa coisa, empenham-se noutra. Eu gosto de dar um exemplo que são... Lembram-vos do Miguel Portas? Vocês acham que ele alguma vez votou no partido do irmão? Ou acham que o Paulo Portas alguma vez votou no partido do Miguel Portas? E eles eram irmãos da série, de sangue. Davam-se estupidamente bem. O Paulo Portas estava destroçado quando fez o elogio ao Miguel Portas na televisão. Todos vimos isso, é evidente. Vocês acham que eles punham o facto de serem irmãos à frente das suas responsabilidades? E eles eram irmãos de sangue, cresceram juntos. Porquê é que acham que nós vamos fazer? Nós não somos os donos disto tudo. Nós não somos uma máfia. Nós não nos protegemos uns aos outros. Porque você, principalmente aqueles que têm irmão, se o vosso irmão fizer uma malandrice, não o vão apoiar. Porquê é que acham que nós devemos ser diferentes? Falei-vos daquilo que eu acredito, falei-vos de alguns mitos, termino a dizer-vos o oposto da maçonaria. Eu acho que é. Eu quero só uma coisa, quero duas, quero pedir desculpa de ter não respeitar tempo absolutamente nenhum. Quero-vos pedir, quero-vos dizer que o que eu queria hoje é que vocês saíssem daqui, não com uma ideia positiva sobre a maçonaria, que eu vos transmiti. Porque é que hão de acreditar em mim, em vez de acreditar no outro gajo qualquer? Quero que vocês hoje saiam daqui com vontade de fazerem uma ideia por vocês próprios da maçonaria. Não porque eu vos disse, ou porque alguém no Sol vos disse, ou porque alguém no www.maçonaria.org vos disse, ou porque o padre vos disse, ou porque o chefe de célula vos disse, ou porque o vosso pai ou o vosso primo vos disse. Bem ou mal. Quero que saiam daqui com vontade de fazer uma ideia por vocês próprios. E se vocês se fizerem uma ideia por vocês próprios e se libertarem dos preconceitos que têm da maçonaria, estão, ao realizar esse ato de emancipação, a fazer maçonaria. Porque é isso que nós queremos. Libertar as pessoas das suas grietas, sejam elas sociais, sejam preconceitos, sejam materiais. Obrigado. São para alguém que se empenha em não ser criado. Ou seja, em que há uma pessoa. No meu caso é um calão. No meu caso é um calão. Eu sou uma pessoa, ouça, eu repito, eu só posso falar por mim. Eu sou uma pessoa que vive com a má consciência do que não fiz. Honestamente, não tenho má consciência das coisas que fiz. Ao longo dos anos tenho tentado ter um comportamento o melhor possível. Fiz muita asneira, porque a gente me conhece há muitos anos
e sabe que eu fiz muitas asneiras. É verdade, fiz muita asneira, mas em qualquer momento, todas as decisões que tomei, todas as ações que tomei, foram resultado de um exame de consciência, o melhor que eu achava que tinha para fazer na altura. Eu tenho a má consciência do que não fiz. Das vezes que fico no sofá a ver o Ashes and Crime e o Midsummer Murder, em vez de ir ajudar alguém a fazer qualquer coisa, em solidariedade social, em vez de me empenhar mais na vida do meu partido, em vez de me empenhar mais nas associações a que pertenço. Esta é a minha má consciência. E a maçonaria tem-me dado, entre outras coisas, quer o ânimo para me empenhar em algumas coisas, quer a má consciência do não fazer. Tenho esperanças que, à medida que eu vou melhorando, passo a seguir a fazer, não é? Antigamente eu não fazia, não tinha má consciência, agora não faço, já faço algumas e outras não faço, mas já tenho má consciência e espero que daqui a uns tempos passar a fazer mais. E isto é aquilo que a maçonaria significou para mim. Para outros terá significado outras coisas. Mas para todos a maçonaria é um ato de empenho. A gente sai e vai uma vez por semana, uma vez duas em 2 semanas, uma vez por semana, depende das responsabilidades que temos, à maçonaria trabalhar para aquelas coisas que eu falei há bocado. Para o bem comum. Refletir ao bem comum. Isso é aquilo que nós fazemos. Onde é que falhamos? Onde é que eu falho? Muitas vezes. É trazer depois para o dia-a-dia aquilo que aprendi lá dentro. Aquilo, não é que aprendi porque os outros me ensinaram, é que aprendi pelo meu esforço de reflexão, mas que os outros disseram, pá, se a gente pensar sobre isto, se a gente pensar sobre isto. Pois eu falho muitas vezes em trazer isto. Mas como eu disse uma vez, eu nunca disse que era um bom maçom, só digo que tenho. Como é que se entra para a maçonaria? Há, essencialmente, há 2 formas de entrar. A mais comum é por a pessoa manifesta o seu interesse. Como é que as coisas acontecem? Vou dizer como é que eu entrei. Eu manifestei, expliquei, gostava, estava interessado, etc. E no meu grupo de amigos havia um maçom. Eu não sabia que ele era maçom. Ele só me disse que era maçom, não era uma pessoa como eu, muito pública, que assumia publicamente que era maçom, era um tipo reservado. Mas quando eu mostrei interesse na maçonaria, ele chegou ao pé de mim e disse: pá, eu sou maçom. Portanto, assim é que se entra. O normal é isto. É as pessoas entrarem porque conhecem alguém, portanto, começam a mostrar o interesse e de repente descobrem, neste momento, eu que sou muito público, é mais fácil as pessoas virem falar comigo, quem quiser, porque as pessoas sabem. A forma normal de entrar é essa. Depois, quando não se conhece ninguém, há uma forma simples, que é escrever-se uma carta para... Portanto, primeiro informamos, vamos imaginar, em Portugal, uma pessoa que esteja particularmente preocupada com questões de igualdade, não vai querer de género, por exemplo, não vai querer entrar para uma audiência exclusivamente monogénero. Tentará entrar para uma audiência mista. Uma pessoa que tenha preocupações de índole mais societário ou de índole mais filosófica, mais espiritualista. Tenderá a entrar mais para o Grande Oriente, se tiver mais preocupações de índole societária, ou se for uma senhora para a Grande Loja Feminina, se tiver preocupações de índole mais simbólica, mais filosófica, mais espiritual, para a Grande Loja Simbólica, para a Grande Loja Regular, etc. Portanto, as pessoas informam-se, vão pesquisando na internet, falando com pessoas, comprando livros, a determinada altura dizem: eu, se fosse maçom, gostava de entrar aqui. Sentem-se mais próximas daquela obediência, com aquela filosofia, daquela maneira de entrar. Não conhecem ninguém, escrevem uma carta. Pois sim, escrevem uma carta e depois serão contactados. Se tudo correr bem. Se não responderem à primeira, escrevam a segunda, porque nem sempre somos modelos de organização. Tem que ser. Acho que até funcionou um beijo junto à porta. Força. E a maçonaria operativa? É fácil. Maçonaria operativa o quê? A maçonaria operativa eram os tipos que realmente construíam coisas. Que construíram as catedrais. Pois dizias que
Eram esses. Apontaste 1717 Para mim, como um marco, como um marco. do ponto de vista da A maçonaria operativa eram esses, eram os que faziam as catedrais. Em 1717 criou-se isto, na qual eu pertenço. Eu, se tivesse que andar a dar marteladas na coisa, já não tinha praticamente, porque sou um gajo desajeitado. Eu, nisto a que pertenço, chama-se a maçonaria especulativa. Ou seja, são pessoas que realmente constroem edifícios, mas que trabalham aqueles temas que nós temos. Eu não acredito na filiação direta. Os filhos da maçonaria operativa são as guildas operativas hoje que existem. Em França, na Suíça, existe uma coisa que é o companhonagem. Isso é que são os filhos diretos da maçonaria operativa. Nós somos uma invenção. Eu acredito que nós somos uma invenção dos burgueses do século XVIII, alguns novos do século XVIII, que porque, estamos a falar de ingleses, não é? Que porque acharam que aquilo era interessante, que foram buscar os símbolos, os tiques e os toques da maçonaria operativa, mas é uma filiação desejada e retroativa. Não foram os operativos que passaram aos especulativos, foi os especulativos que criaram uma coisa de raiz e que se foram basear nos mitos antigos. E que se foram basear nas práticas dos outros. E depois isto continuou. Foram-se para se basear nas teorias e as coisas veterotestamentárias para criar os tais graus, altos graus, não sei o que não. Foram inventando, mas isto foi tudo inventado de raiz. É a minha convicção. Haverá maçons que dizem que eu sou um gajo que merecia ser pendurado, porque aquilo veio direitinho ali do gajo que construiu Alcochete. O gajo que me deu aquela pedra, há uma ligação direta entre o gajo que me deu aquela pedra e eu. Epá, eu não acredito. Tenho direito. Eu queria para já só fazer uma chega àquilo que o João Xavier de Basto disse, que é a questão filantrópica que ele falou na Voz do Operário, que é muito importante no fim do século XIX e no princípio do século XX em Portugal, a questão dos centros escolares republicanos, que ainda hoje alguns deles existem, como por exemplo o Grêmio de Instituição Liberal de Campo de Ourique. Outra coisa que o Xavier afirmou era a questão da maçonaria, fez o 5 de outubro. Eu já agora queria saber qual era a relação entre a carbonária e a maçonaria. Se a carbonária é uma obediência da maçonaria, se é algo independente e à parte. Mais uma só, que é para acabar. Se a organização maçónica, por exemplo, entre as diversas lojas de uma determinada obediência, tem uma organização hierárquica, tipo, por exemplo, a Igreja Católica, ou tem uma organização perfeitamente independente, tipo, sei lá, tipo judaica, onde cada uma das sinagogas é totalmente independente, sem qualquer tipo de obediência hierárquica. Começamos pelo último. O mais dentro da mesma obediência, eu disse, lojas agrupadas em obediências. Dentro da mesma obediência, as lojas estão todas ao mesmo nível, mas há estruturas da obediência que regem administrativamente a coisa. Ou seja, aquele tempo, aquela sala, está entregue à loja X à segunda-feira e à loja Y na terça. Quem é que paga a luz? Quem é que paga o gás? Quem é que garante que aquilo está aspirado? Quem é que... Há uma questão administrativa que a obediência gera. Não é uma questão hierárquica. Há depois algumas questões hierárquicas, personalizadas na figura do grão-mestre, por uma questão de respeito e tradição. Mas não há nenhuma loja manda nas outras, para começar. Nenhuma loja manda nas outras e a obediência ela mesma só tem uma questão hierárquica em termos administrativos, não em termos filosóficos, não em termos práticos, não em termos de pensamento. Há coisas que são definidas pela obediência que impõem às lojas, mas de uma forma democrática. Há reuniões magnas de representantes de todas as lojas, podem chamar-se dietas, convão, congresso, o que quer que seja, e essas reuniões, de uma forma democrática, decidem determinadas coisas. Essencialmente coisas administrativas, mas também coisas de ordem ritual ou de ordem
mesmo de reflexão. Por exemplo, este ano o tema de discussão é este. E supostamente todas as lojas deviam refletir em conjunto sobre o mesmo tema para dar qualquer coisa. Depois, desobediências entre elas. Rigorosamente nada. As obediências entre elas falam, as que falam, porque há aquela história dos regulares e dos irregulares, as obediências entre elas falam umas com as outras ou não. Mas não há hierarquias nenhumas. Nem há obediências mais ou menos importantes. A importância aqui é como ao fim do Porto, quanto mais antigo, mais respeito formal há. Mas por uma questão de antiguidade. Na maioria se respeitam os outros. Está a desaparecer no mundo. As obediências mais antigas são tratadas com mais não é com mais respeito. Diferença. Com respeito. Diferença, exatamente. Não é respeito, é diferença. É com uma diferença institucional. É só. Carbonária. Carbonária. Os bons preços de carbonária. A carbonária em si é... Bom, eu não sou um especialista da maçonaria, mas então da carbonária eu não sou mesmo. A carbonária é uma outra ordem, com uma inspiração, para começar, com uma inspiração filosófica, simbólica, um património diferente da maçonaria. O património simbólico maçom é dos tais construtores de catedrais, mas um património reclamado, repetido. O património da carbonária era dos lenhadores e dos tipos que trabalhavam com o carvão e dos carvões. Portanto, isto é o património simbólico. Há muita simbologia semelhante, porque havia muitas pessoas comuns, como a partir de 1800 e tal, também há muita simbologia semelhante com o compagnonagem que eu falei há bocado, através do gajo chamado Aldigor Perdiguier, que era ao mesmo tempo ambos. Mas, em termos do património simbólico, também é isto. Ambos quê? Maçonaria e compagnonagem, ele era ambos, era companhão e maçom, e a mesma coisa se passou com o carbonário. Havia muitos carbonários que eram maçons, e, portanto, há um património simbólico comum através de contaminação, essencialmente do lado da maçonaria para a carbonária. Historicamente, a carbonária, no entanto, sempre teve uma única preocupação, ou normalmente sempre teve uma única preocupação, que eram preocupações de ordem mais do que societárias, de ordem política. A carbonária organizou-se como tal com objetivos políticos. O Risorgimento italiano, principalmente, é a grande realização da carbonária, é o Risorgimento italiano, a República em Portugal, etc. Há várias encarnações da carbonária. A última encarnação da carbonária, que foi a encarnação da carbonária que fez 1910, que fez a República de Portugal, e é essa essencialmente que nos falamos, era autónoma, era uma organização autónoma. No entanto, quem a pôs a funcionar foram os maçons. Naquele caso, era o braço armado da maçonaria. O número de carbonários era muito maior, mas a essência dos seus dirigentes era maçom. Entre outras coisas, porque a maçonaria não era suficientemente republicana. E porque a maçonaria não era suficientemente republicana, os republicanos maçons viram que não se safavam por um lado, então criaram a carbonária. Além de não ser suficientemente republicana, também era muito acomodada, era burguesa. Portanto, não ia propriamente fazer revoluções. E, portanto, eles criaram a carbonária e, entretanto, através de um fenómeno de entrismo, aumentaram o número de republicanos dentro do Grande Oriente Lusitano, até que o próprio Grande Oriente se virou republicano. Há um livro muito bom sobre isso, que é um livro que foi editado, não sei por quem, mas foi patrocinado pelo Grande Oriente Lusitano, que conta a história da influência do Grande Oriente Lusitano na República, na criação da República, e a influência e a utilização da carbonária como tal. Mas são ordens diferentes, que no caso específico da República havia de facto aí sim uma relação de uma ter influenciado a outra e contra a outra. Mas não é o caso da maçonaria italiana. É o caso da carbonária e da maçonaria italiana. E do Risorgimento. Sendo
Não. Sendo mulher, pode ser proposta por um homem, pode. Agora depende de onde. Ou seja, para ser proposto numa audiência qualquer, a pessoa tem que, o proponente, dito muitas vezes o padrinho, ou madrinha, o proponente tem que fazer parte dessa organização. Portanto, se a senhora quiser entrar, vamos imaginar uma organização mista que é o direito humano, tem que conhecer alguém do direito humano. Se quiser entrar, ou escreve uma carta para o direito humano, ou se for proposta, tem que entrar no direito humano. Se quiser entrar na grande loja feminina, tem que escrever uma carta para a grande loja feminina, ou tem que conhecer uma outra irmã minha, uma outra senhora que pertence à grande loja feminina. Se a senhora diz, ó Xavier, mas tenho um problema. Eu sou a senhora e as únicas pessoas que eu conheço que são maçons são homens. Por exemplo, no Grande Oriente Lusitano. Então o que é que acontece? Essa pessoa que a senhora conhece tem a obrigação de resolver o problema por si. E portanto, esse meu irmão, que a senhora conhece, diz, ok, está aqui esta senhora que eu acho que sim senhor que deve entrar para a maçonaria. E o que esse senhor fará, que esse meu irmão fará, é ir à grande loja feminina, ou ao direito humano, onde quer que seja, e dizer, olha, há uma irmã que eu conheça, e dizer, olha, eu tenho aqui uma senhora que quer entrar, eu responsabilizo por ela, eu tenho aqui uma senhora que quer entrar, faz lá o favor de fazer isso. Por exemplo, eu posso ao contrário, o inverso. Aqui há uns meses, há um ano, uma irmã nossa, uma irmã minha, da grande loja feminina, chegou ao pé de mim e disse, olha, Joana, eu tenho um senhor que eu acho que dá um maçom, ela trabalha na grande loja feminina, não trabalha no direito humano, que é isto, trabalha na grande loja feminina. Na grande loja feminina, não pode entrar senhor. Não pode entrar, portanto, eu tenho aqui este senhor, que eu acho que teria um bom maçom, e que eu acho que gostava de entrar para a maçonaria. Podes propô-lo na tua loja. E eu, não conheço o senhor lá nenhuma altura, assumi a responsabilidade porque confio nela. Ela disse-me que eu confio nela. E assumi a responsabilidade e propus esse senhor à minha loja. Ele entrou na minha loja e eu, os meus irmãos, estou muito contente de ter servido de veículo a essa minha irmã. É uma questão de confiança. E alguma faixa etária? Nada. Tem que ter mais que 18 anos. Tem que ser melhor de idade. Agora, na prática, as pessoas costumam ser um bocadinho menos jovens do que isso. Mas o mais jovem da minha loja entrou, tinha 25, 26 anos. O mais jovem entrou com 25, 26 anos. Acho que é o António primeiro. Tem que ser o Paulo. Não, Paulo. Eu ia perguntar precisamente isso sobre porque é que há lojas que têm segregação por género. Porquê especificamente por género? Lojas ou obediências, não é? Sim, senhor. A questão é esta. Bom, porquê? Vamos começar por aquilo que eu sei menos, mas que me é mais fácil de explicar. Que é, eu vou falar daquilo que eu não sei nada, que é a grande loja feminina. Porquê é que a grande loja feminina não deixa entrar lá? Bom, porque se chama feminina. Ou seja, as minhas irmãs que criaram a grande loja feminina, os quais eu tinha o privilégio de conhecer algumas, criaram deliberadamente uma organização que faz parte do ADN dessa organização pensar o problema da mulher. A emancipação da mulher, a mulher na loja, faz parte dessa preocupação ser um instrumento de luta pela emancipação da humanidade em geral, como toda a maçonaria é, mas especificamente da emancipação da mulher em Portugal. Faz parte dessa preocupação dela. E, portanto, é evidente que na grande loja feminina não é homens. Não necessariamente. Não, é evidente porque aquilo chama-se uma grande loja feminina e é estrutural a Isso definição é dela. da mulher na sociedade, a mulher portuguesa. Não. Não é uma coisa que tem só exclusivamente a ver com a Isso eu mulher. concordo. Pelo contrário. Isso eu concordo consigo. Mas vai falar com elas. Eu já lhes respondi. Que eu ia falar daquilo que eu sei. Eu ia falar daquilo que eu sei. Portanto, elas pensaram a estrutura delas para, entre outras coisas, não é só restrita a isso. Aquilo não é um clube feminista. É uma organização maçónica que tem as preocupações todas de que eu falei. Mas nas questões societárias, elas acham que aquilo deve ser pensado. Acham. História. Não faço a mínima
ideia, a senhora vai ter que falar disso, perguntar a ela. Ok? Mas olha, elas acham isso. Elas querem fazer aquilo entre mulheres, têm todo o direito. E portanto, é a questão delas. Agora vamos falar das organizações masculinas, ou pelo menos da minha organização. A questão da abertura do Grande Oriente Lusitano às mulheres é uma questão que genuinamente vem em cima da mesa. E há aqui 3 linhas de pessoas no Grande Oriente Lusitano. A primeira que diz, mas é uma burrice, porque não entra as mulheres. E que acha que os estudos são uma camada de reacionários retrógrados. Uma linha mais tradicionalista, cujo raciocínio está muito próximo dos regulares, neste caso concreto, não estou a dizer os outros, que neste caso concreto está muito próximo dos regulares, e diz a tradição é uma tradição masculina, a tradição do Grande Oriente Lusitano é uma tradição masculina, os símbolos e a forma de aproximação dos símbolos é exclusivamente masculina, não há razão nenhuma para as mulheres entrarem aqui. É uma linha mais tradicional. E depois há a minha linha. Eu posso falar daquilo em que eu sei. E aí eu responsabilizo. Eu vou-lhe dar a resposta real e a resposta oficial. A minha resposta oficial é esta. Eu trabalhei durante 3 anos numa audiência mista. Eu tive a experiência de trabalhar numa audiência mista. Posso garantir que nem tudo é igual a trabalhar numa audiência exclusivamente masculina. Nem tudo é igual. O ambiente é diferente. A forma de aproximação ao símbolo é diferente. As questões filosóficas tratam-se da mesma maneira. A aproximação ao símbolo não é a mesma. Tipo de uma mulher ou um homem. O ambiente não é o mesmo. O ambiente masculino é um ambiente misto. A aproximação de questões societárias não é a mesma de um homem e de uma mulher. E falo numa experiência de 3 anos. Ok? Mas o facto de não ser a mesma é mau? Não. Mas deixa-me acabar. E num mundo como o mundo português, onde há a possibilidade de haver uma visão, um funcionamento misto, um funcionamento masculino e um funcionamento feminino, porque é que eu hei de me amputar de uma parte? Ou seja, com a experiência que eu tenho, que lhe diz que as coisas são diferentes, sendo misto e masculino, não faço ideia como é que é feminino, nunca vi um mundo feminino, mas no mundo misto e masculino não funcionam da mesma maneira. E sabendo que elas são diferentes, porque é que eu me hei de amputar de uma parte? O todo global. Porque não há uma... A maçonaria é mais vasta que só a obediência. Ok? Quem tem o sentimento de dizer mas estão nas outras maçonarias, não estão cá, na minha opinião, e só me responsabiliza a mim, é um atestado de minoridade às outras obediências. Coisa que eu acho que no Grande Oriente Lusitano às vezes há. Que é a única maçonaria que conta é a minha, portanto as mulheres vão estar aqui porque nós aqui é que representamos toda a gente. Ok? As maçonarias das obediências, mais com menores pessoas, com o menor número de pessoas, é tão válida como a minha. Portanto, há uma só feminina, no panorâmico do que é a ordem maçónica internacional, há espaço para tudo. Não há razão nenhuma para me apontar de uma parte. Há espaço para tudo. Se não houvesse, se em Portugal não houvessem obediências femininas ou mistas, eu era o primeiro a dizer vamos abrir o Grande Oriente Lusitano. Era o primeiro a dizer isso. Mas como há, não vejo razão nenhuma para transformar o Grande Oriente Lusitano numa espécie de direito alemão 2, porque já existe o direito alemão 1. Isto é a razão oficial que eu lhe dou e é aquela que eu defendo, sabendo que, repito, eu trabalhei numa audiência mista, portanto, não estou aqui a dizer que há maçonarias de primeira ou de segunda, porque eu trabalhei numa audiência mista. Na realidade, é só parte da razão. A outra parte da razão, muito honestamente, não é uma razão maçónica, é uma razão pessoal. Eu gosto daquela noção de clube de bolinha onde ninguém entra. Gosto mesmo. Ou seja, gosto mesmo. Gosto de estar no Ágata. Não é uma razão maçónica. O trabalho no tempo já terminou. Gosto de estar no Ágata só com homens e falar só entre homens. Não sou de clube inglês. Xavier, mas isto não é uma coisa de alto valor filosófico. Pois não, mas é a minha posição. Eu tenho